Olá, muito bom dia. Estamos no ar com mais uma edição do programa Poder e Negócios. Hoje, há uma semana das eleições, a gente conversa aqui no estúdio com o desembargador Frederico Neves, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Alguém que tem uma missão árdua nesse período de eleições tão polarizadas, presidente, e também em meio a fake news, em meio a uma pandemia. Muito bom dia para o senhor, obrigada por estar aqui. Muito bom. Uma eleição bem difícil, né? Dificílima. Eu quero agradecer o convite, é uma grande oportunidade para estar falando para o povo de Pernambuco num momento de dificuldades. Eu digo que é um momento de dificuldades acrescidas, porque preparar e organizar eleições municipais já é um exercício de dificuldade. Agora, preparar e organizar eleições municipais em tempos de pandemia é uma dificuldade acrescida. É muito difícil, porque nós precisamos enfrentar a necessidade de convocação de quase 85 mil mesários para trabalhar neste tempo. Nós precisamos distribuir os equipamentos de proteção individual para todos aqueles que irão trabalhar no dia 15 de novembro, de forma que esse serviço, esse trabalho de logística, de recebimento desse material e de distribuição, aliás, de acondicionamento desse material primeiro e depois de distribuição entre os 18 polos que nós temos no estado de Pernambuco. Não é fácil, é muito difícil. Nós temos em Pernambuco 184 zonas eleitorais, 18.770 sessões eleitorais. Nós trabalhamos com algo em torno de 21 mil urnas para preparar essas urnas. Iniciamos há poucos dias exatamente o trabalho de preparação das urnas, que é um trabalho absolutamente indispensável, porque a gente vai introduzir na urna todos os dados dos eleitores daquela sessão, dos candidatos, os nomes, os números, a indicação dos partidos, das coligações. Tudo isso é um trabalho muito importante, não é? Muito importante, mas é muito difícil ao mesmo tempo, em tempos de tantas coisas ruins que têm acontecido, viu? Isso é uma grande realidade. Infelizmente, nós temos acompanhado aí as notícias, né? Mais de 160 mil mortos no país. Em todo o Brasil. No país. Agora, presidente, por conta da pandemia e por conta das aglomerações, o TRE tomou uma decisão muito importante nos últimos dias relacionada à proibição de eventos de campanha que causem aglomeração. Isso foi entendido por alguns partidos políticos, criticado por outros partidos. E nessa semana, o TSE decidiu que, de fato, o TRE poderia organizar essa questão e tomar essa decisão importante que foi tomada. Como é que foi para o TRE chegar nessa decisão de proibir esses eventos nesse momento de campanha? Olha, eu agradeço muito a sua pergunta, porque me dá a oportunidade de esclarecer ao cidadão e à cidadã pernambucanos com relação a esse tema. Eu costumo dizer que é tempo de renunciar em prol da vida. Cada um de nós precisa renunciar em alguma coisa para sobrelevar o bem maior que existe, que é a saúde e a vida das pessoas. Nós tentamos compatibilizar os dois interesses. E como fizemos no Tribunal Regional Eleitoral? Nós respondemos a uma consulta do Procurador Regional Eleitoral, Dr. Wellington Saraiva, no sentido de que seria possível a realização de atos presenciais de campanha desde que respeitadas as normas emanadas das autoridades sanitárias. Essa foi uma atitude claramente adotada visando a compatibilização, a harmonização entre esses dois interesses.
Acontece que a realidade foi completamente diferente, né? Houve muito desrespeito em muitas cidades, né? Exatamente. A mídia divulgou, nós recebemos muitos vídeos, né? Inclusive gravados e postados pelos próprios candidatos nas redes sociais. Pelos próprios candidatos nas redes sociais. Então, foi importante o tribunal fitar um olhar para os interesses maiores da população pernambucana, que não são outros senão a preservação da vida, da saúde das pessoas. Não podemos pensar de forma diferente. Eu costumo dizer o seguinte, viu? Uma frase que não é minha, é do Martin Luther King. Ele diz: aceitar o mal sem combatê-lo é cooperar com ele. E eu não posso, aos 66 anos de idade, com 37 anos no exercício da função jurisdicional, cooperar com o mal. Eu durmo muito bem quando eu procuro fazer alguma coisa para beneficiar as pessoas. Para beneficiar as pessoas. Durmo muito bem. Agora sei que muita gente fica inquieta diante desse estado de coisas. Sei da importância fundamental da campanha eleitoral presencial para o fortalecimento da democracia. Eu tenho absoluta consciência, absoluta convicção disso. Mas diante de interesses colidentes, diante de interesses conflitantes, há que prevalecer o interesse maior. E o interesse maior, o cidadão e a cidadã que estão me vendo e ouvindo agora, sabem qual é o interesse maior que deve prevalecer. Da vida, da saúde das pessoas. Há uma onda aí crescente, até no estado de Pernambuco. A Europa, nós estamos acompanhando o que está acontecendo na Europa. Uma segunda onda chegando. Uma segunda onda chegando. As pessoas adoecendo, morrendo cada vez mais. E seria razoável que nós ficássemos aguardando, sem nenhuma providência, essa segunda onda chegar aqui no nosso estado? Se chegar, pode chegar, mas não por culpa do Tribunal Regional Eleitoral. Tribunal Regional Eleitoral podem ter absoluta certeza do que eu estou dizendo. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco só tem um interesse. Nada para além dele. É a vida das pessoas. Só isso. Em algum momento chegou a se cogitar, e é uma pergunta que eu faço baseada no que eu ouvi do Ministério Público, em algum momento chegou ao Tribunal Regional Eleitoral a possibilidade de suspender ou adiar novamente as eleições por conta das aglomerações nas campanhas? Veja, nós não estamos cogitando disso. Nós estamos alimentando a esperança, a expectativa de que realizaremos as eleições no dia 15 de novembro. Não é? Essa é a nossa expectativa. Agora, pensamos em prevenir. Pensamos em prevenir. Se nós adotamos essa providência agora, impedindo os atos de campanha presenciais, comícios, carreatas, bandeiraços, qualquer tipo de ato de campanha que possa aglomerar pessoas, nós estamos fazendo isso exatamente para poder, no dia 15 de novembro, realizar as eleições. Manter essa data importante, essa data. Né? Por quê? Porque a emenda constitucional, se você me permite, número 107, ela admite a hipótese de não realização de eleições no dia 15. Por conta de um fato de emergência como esse. Se acontecer uma situação de aumento significativo do contágio da Covid-19, a própria emenda, repito isso, a própria emenda constitucional número 107 admite a possibilidade de existir uma nova prorrogação. E nenhum de nós quer isso. Nenhum de nós deseja isso. As eleições são fundamentais para a manutenção e o fortalecimento do regime democrático no Brasil. Então vamos colaborar, gente. Vamos ajudar, né? Preservando as nossas vidas e realizando esse ato fundamental de cidadania, que é exatamente o exercício do voto. É importante
deixar consignado um ponto, é que o cidadão pode estar temeroso, ainda não sabe se deve ir votar no dia 15 para se preservar. Todas as medidas de preservação da saúde estão sendo adotadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Todas, sem exceção. Estamos de volta com o programa Poder e Negócios. Hoje a gente está recebendo aqui no estúdio o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, o desembargador Frederico Neves. No último bloco, desembargador, estávamos falando sobre a dificuldade para vocês, para o Tribunal Regional Eleitoral, para o Tribunal Superior Eleitoral, de lidar com as fake news durante o processo eleitoral. Um problema que tem sido enfrentado, pelo menos nas duas últimas eleições. Esse ano, como é que está sendo tratada essa questão? Olha, a mentira é uma indignidade que torna desprezível quem a comete. Um homem fidedigno é um homem comprometido com a verdade. Não é? Eu tenho dito muito isso. Fake news é um problema muito sério que está sendo enfrentado hoje, já vem sendo enfrentado desde as eleições passadas, no Brasil e no mundo. Em outros países, né? Como Índia, Estados Unidos. É um problema muito sério porque não depende exclusivamente da justiça eleitoral. Gostaria muito que a justiça eleitoral sozinha pudesse resolver esse problema, mas não pode. É por isso que eu peço muito a contribuição das pessoas, né? Dos homens e mulheres de bem, que querem eleições limpas, né? Lisura nas eleições. Eu peço que eles colaborem utilizando-se dos mecanismos que são disponibilizados pela Justiça Eleitoral, denunciando as situações, né? Denunciando as situações. O Tribunal Superior Eleitoral, ele lançou uma campanha de combate à desinformação muito importante, né? E algo que eles chamam de coalizão de checagem. Sim. Coalizão de checagem significa o quê? Criou-se assim um grupo de WhatsApp que é composto por mais de 50 instituições públicas e entidades privadas que estão a colaborar com a Justiça Eleitoral na checagem de fatos e informações que possam ser mentirosos. Então, o cidadão e a cidadã, eles poderão se dirigir ao Tribunal Regional Eleitoral na sua página, não é? Tem o Pardal, um sistema que é conhecidíssimo de todos, e eles poderão denunciar esse tipo de coisa, porque nós teremos um caminho a ser trilhado visando a identificação de possíveis irregularidades, chamando a atenção para aqueles que pretendam cometer algum deslize nesse campo, que é possível não apenas assegurar direito de resposta ao candidato vítima de uma acusação mentirosa, desleal, que possa atingir a sua reputação, a sua honra, mas mais do que isso, a mentira poderá ocasionar uma reparação patrimonial, direito a uma indenização patrimonial, e também o direito da vítima de obter uma sentença condenatória no âmbito criminal. Agora, é muito difícil de levantar provas, não é? Porque quando um candidato se sente injustiçado ou difamado em alguma reportagem na imprensa, por exemplo, o veículo de imprensa é obrigado a dar o direito de resposta, a justiça, inclusive, obriga isso. Mas num grupo de WhatsApp, como que o candidato consegue provar, por exemplo, que foi caluniado? Esse é um grande desafio, É um grande desafio, mas há caminho para isso, sabe? Há caminho para isso. O que não pode é o candidato vítima aceitar aquela situação. Então as pessoas precisam estar atentas, porque as consequências serão muito graves, poderão ser muito graves nesse campo da fake news.
Agora, sem a ajuda da população, a justiça eleitoral sozinha não resolverá este problema. É importante não compartilhar uma informação, por exemplo, que a pessoa não tem certeza, É claro, se você vir algo que você imagine que não é verdade, tenha cuidado. Desconfie. Desconfie. Não transmita aquilo para canto nenhum. Mas o que eu queria, aproveitando essa sua pergunta, que é fundamental para mim, enquanto presidente do Tribunal Regional Eleitoral, é exatamente dizer que nós somos defensores do direito da liberdade de expressão. Isso é um direito previsto na Constituição da República, absolutamente fundamental em qualquer regime democrático. Não se pode, todavia, absolutizar esse direito. Esse direito não é um direito absoluto. Eu não posso, a pretexto de estar a exercer o direito de liberdade de expressão, atingir a honra e a reputação das pessoas. Invadir o direito do outro. Invadindo o direito do outro, ou eu poderia dizer, abusando do meu direito. No momento em que eu abuso do meu direito, eu atinjo o direito das pessoas, né? Discutam os seus projetos, defendam as suas ideias, né? Isso é fundamental nesse momento. Dentro das regras do jogo, mas né? Respeitando as pessoas. O que o Brasil precisa é de respeito às pessoas, né? As pessoas não podem ser desmoralizadas, desrespeitadas, sob nenhum pretexto, sob nenhum argumento, né? Agora, presidente, a gente falou no primeiro bloco sobre a decisão do TSE de dar ao TRE de Pernambuco, de fato, o direito de legislar a respeito das campanhas, né? Das aglomerações nas campanhas eleitorais. Como é que o senhor viu essa decisão do TSE? É verdade. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral, em sede de mandado de segurança, que foi impetrado contra a resolução 372 do Tribunal Regional Eleitoral, declinou da sua competência, o TSE, para afirmar a competência do próprio Tribunal Regional Eleitoral para julgar aquele mandado de segurança. É uma questão técnica que talvez não valha a pena a gente tentar esclarecer aqui, porque há uma norma prevista na LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, e há uma norma prevista no Código Eleitoral, aparentemente colidentes, e há que se buscar, então, uma harmonização para essas duas normas, de forma que o TSE deliberou no sentido de que o TRE julgará o mandado de segurança impetrado contra a sua própria resolução. Mas há uma peculiaridade aqui que talvez valha a pena esclarecer ao telespectador e à telespectadora. É que a resolução foi decidida em sede administrativa, uma decisão administrativa. E o mandado de segurança é uma ação autônoma de impugnação que exige do órgão jurisdicional uma atividade judicial propriamente dita. Então, o tribunal, no mais rápido espaço de tempo possível, terá a oportunidade de enfrentar a pretensão deduzida neste remédio excepcional que se chama mandado de segurança. O TRE está vendo as aglomerações que estavam acontecendo nas campanhas, né? Presidente, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse mais uma vez sobre as medidas de segurança para garantir ao eleitor neste próximo domingo, ou seja, daqui a exatamente uma semana, que as eleições sejam seguras e que as pessoas se sintam seguras para ir votar. Eu pediria, inicialmente, às pessoas que compareçam portando uma caneta. Levando a própria caneta? Levando a própria caneta, porque os eleitores e eleitoras terão que assinar um livro de presença. Então, levem a sua caneta, porque levando a sua, não precisará usar a caneta disponível na sessão eleitoral. Se não levar, terá uma caneta. Essa caneta será higienizada, sem problema. Ao receber e ao devolver, ela será
higienizada, de forma que não terá problema. Nos resta agora desejar boas eleições, né? Para todos nós, para quem está em casa e para todos do Tribunal Regional Eleitoral que terão muito trabalho, né? Presidente, muito obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade por falar no seu programa, de muita audiência, poder esclarecer alguns pontos para os eleitores pernambucanos e desejar a todos umas eleições tranquilas, seguras, não é? Sem o mais mínimo problema e que todo mundo possa desempenhar esse papel absolutamente fundamental, que é o de escolha do seu prefeito, ou da sua prefeita, do seu vereador ou da sua vereadora. Muito obrigado, foi uma honra estar com você. Obrigada, um bom dia para o senhor. Bom dia. A gente vai ficando por aqui, lembrando que no próximo domingo não teremos a exibição do programa Poder e Negócios, porque estaremos numa cobertura especial das eleições municipais em todo o estado. Para você, um ótimo domingo. A gente volta a se encontrar no outro domingo, dia 22 de novembro. Até lá. Bate que bate coração.